Vitória do Mengão, 2-0 para cima do Barcelona de Guayaquil. O primeiro passo foi dado, passo importante, uma vantagem importante. Porém, Arthur, já deixando a minha opinião, eu estou um pouco decepcionado. Eu acho que o Flamengo perdeu uma excelente oportunidade de liquidar a partida. Porque esse time do Barcelona de Guayaquil não é... Até engasguei, não é cachorro morto. É um time muito bem treinado e o Flamengo vai ter que jogar muito bem de novo lá no Equador para garantir a classificação, porque o 2-0 é bom, mas poderia ter sido muito melhor. Boa noite, irmão. Boa noite, Cleitinho. Boa noite para a galera aí. Vamos começar devagarzinho para esperar o Bigode chegar também para a gente trocar uma ideia sobre essa vitória do Flamengo no jogo de ida, na semifinal. Primeiro jogo, 2-0 Flamengo. Cleiton, eu tô na mesma que você. Eu tô feliz e né, ao mesmo tempo. Até aquele meme, né, daquele desenho do Simpsons, lá que ele fica assim, com a cara fechada. Eu estou feliz e é a minha reação de hoje. Eu acho que o Flamengo senta num resultado, senta numa vantagem muito pequena, parece que não conhece o que é Libertadores da América, por mais que o time tenha cansado, né, porque o primeiro tempo foi muito bom, foi muito desgastante, né, nós vamos falar disso mais para frente, só esse boa noite inicial para vocês irem chegando aí, já tô vendo a opinião da galera no chat, mas, cara, eu acho o 2-0 extremamente perigoso para Libertadores da América, me deixa, assim, surpreso, né, o Renato Gaúcho, que é um técnico que hoje, na minha opinião, acertou tudo que fez, nas substituições, claro, mas é um treinador que conhece tanto a Libertadores da América, que se diz tão copeiro, sentar nesse resultado de 2-0 e não deixar o time com um pouco mais de ímpeto, não deixar o time com mais vontade, não fazer o time ter um pouco mais de tesão pelo terceiro gol, eu acho que é bem perigoso, é um sinal de alerta, basta um gol do Barcelona lá no jogo de ida para motivarem os caras para conseguir um segundo. Então, assim, eu acho um resultado perigosíssimo, 2-0, na minha opinião, um dos resultados mais perigosos no futebol. 3 eu ficaria um pouco mais satisfeito, mas ainda assim acho que o Flamengo poderia apertar um pouquinho mais, se apertasse um pouquinho mais, e eu sei que o time cansou, repito, mas eu tô falando de um aperto, assim, nos 10, 15 primeiros minutos, o Flamengo conseguia tranquilamente aumentar esse placar nos primeiros minutos, nem precisava esperar 80, 75, 80 para conseguir alguma coisa, então o Flamengo peca pelo preciosismo, peca pelo conforto, pela situação confortável que estava e acaba conseguindo uma vantagem, sim, que é legal, 2-0, não tem como reclamar que é uma vitória legal, é uma vitória importantíssima, fundamental, um resultado excelente, mas que poderia ter sido muito melhor e agora é continuar com a cabeça erguida e jogar o jogo de volta de maneira séria, porque é um resultado que ainda, por mais positivo que seja, ainda é perigoso. Boa, Arthur. Só lendo aqui, o Paulo Ribe Designer mandou já aqui renovou o sub dele e mandou: o Andréas hoje deu um show. Não achei uma grande partida, eu acho que assim, ele fez um bom jogo, mas para uma excelente partida não foi, assim, não chegou a dar um show. Eu acho que é um jogador que ainda vai precisar de um pouquinho mais de tempo, mas jogou bem. Só que, por exemplo, eu acho que ele se esconde um pouco do jogo no primeiro tempo, quando o Flamengo tá tentando sair com a bola. Tinha momento que o Everton Ribeiro tinha que voltar muito e ele ficava sempre muito encaixotado e parado. E depois, lá pros 30, ele começou a melhorar. Eu achei o início dele um pouco, assim, comedido, sabe? Mas ele jogou bem, jogou bem. Já foi melhor do que o último jogo, graças a Deus, mas poderia ter sido um pouquinho melhor também. O Orochimaru flamenguista mandou assim, ó: acabou a Libertadores para o Léo Pereira, vai ser 2 jogos fora. É uma expulsão extremamente desnecessária. Ele tomou o vermelho direto, já fica fora do próximo jogo e provavelmente ele vai tomar algum gancho aí de suspensão por agressão. E o Glaudson também mandou, ó: esse Léo Pereira é um grandíssimo filho da p... E aí, Bigode, o que você achou da partida, cara? Cara, feliz pela vitória, né? Vitória por 2 gols de diferença, mas para mim fica a frustração, né? O jogo começa com o Flamengo se impondo e logo vem os sustos, as grandes defesas, as 2 em seguida, a defesa do Diego Alves, a primeira, não sei quem finalizou, acho que foi o atacante, bom atacante, esse camisa 9 do Barcelona. Finaliza, a bola sobra e finaliza de novo, é o camisa 9. Mastriani. Eu gostei também do 26 que tu tinha falado, Arthur, lateral Castilho. 26 joga muito, hein? Esse 26 vai pintar no futebol brasileiro em algum clube. Muito bom jogador.
Mas. E o goleiro também. O goleiro também é bom goleiro. O goleiro é bom. Agora, E eu falei que o zagueiro não era tudo aquilo, né? O zagueiro é bem fraco. Não, o zagueiro de rebate, né? Aquele Muito cara ruim. que rebate, Grosseiro para caralho. o cabeludo. Mas. E aí vem o Flamengo tomando conta. E aí vem os gols. O primeiro gol, num passe muito bonito do Gabigol, que estava saindo muito da área. E vem no segundo. Aí depois vem duas bolas seguidas no travessão. A primeira do Bruno Henrique e a segunda do Andréas Pereira. E aí vem o gol. Porra, que bola. Que começou com o Gabigol. E único momento que a gente pode lembrar do Vitinho, né? Que foi um passe realmente incrível para o Bruno Henrique. E aí fica para mim a frustração. Estou sendo bem sincero, não acho que a gente tem que vir aqui e falar que foi uma. O tom da live não pode ser um tom de putz, mano. Não, o tom tem que ser positivo. Foi uma vitória por 2-0, né? Mas fica uma frustração. 2-0 no placar, moral dos caras lá embaixo, no final do primeiro tempo, o cara é expulso. Mano, é jogo para você começar a pensar num 3 até os 30 minutos, de repente um 4, já no final, no mínimo, e não acontece. E não acontece, cara, eu achei que o Flamengo ali em algum momento perdeu o tesão. Acho que o Flamengo ali em algum momento falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos agir naturalmente, que naturalmente pode sair alguma coisa e não saiu. A galera fala que é cansaço, mas não foi cansaço. Não é cansaço. Se tu reparar, até o Renato Gaúcho tem agora no momento final que o Diego Alves vai sair, ele fica mandando o time pra frente porque ele sabia que o time tinha que fazer mais gol, né? Não, o time começou com essa pegada com 55, 60 minutos. Não era cansado. Eu não acredito em cansaço, até porque o time parou de fazer a marcação que vinha fazendo no começo do jogo. Aquela marcação que, inclusive, quase que o goleiro entrega lá no começo. Com uma pressão do Vitinho e do Gabigol. Desculpa, cansaço é a que pariu, né? 5 substituições, o cara oxigenou quem estava realmente com problema. No caso, as duas primeiras substituições do Renato foram muito boas. O Davi Luiz não ia conseguir mesmo. E o Thiago Maia ele fez o que a galera pediu, né? Eu acho que fez bem, cresceu ainda mais o Andréas Pereira. Achei que o Andréas Pereira jogou bem. Ganhou o Thiago Maia. Eu vou ser bem sincero, não gostei tanto da entrada do Thiago Maia. Ele deu um poder de marcação que a gente estava faltando no primeiro tempo, mas eu esperava um pouco mais do Thiago Maia. E aí vem a segunda remessa de coisa que é mais para você tirar os jogadores cansados. O Isla é um jogador normalmente deficitário fisicamente, e aí normalmente entra o Mateuzinho. E o Bruno Henrique teve uma bola ali que o Bruno Henrique recebeu, ele adiantou, aí o cara não conseguiu, o cara meio que achou que ele meio que ficou perdido. Aquilo ali é sinal de cansaço. Achei que ele demorou na substituição do Bruno Henrique. Ali eu acho que já estava, o gás do Bruno Henrique já estava mais para baixo. Do Isla até dava para levar um pouco mais, mas a do Bruno Henrique eu achei que ele demorou. E para mim o erro do Renato Gaúcho foi na substituição do Pedro. Eu achei que ali era Gabigol, entendeu? Se o Gabigol vai reclamar, ali era o Gabigol, ali era assim. Eu discordo. Everton Ribeiro estava jogando bem, André estava jogando bem, e aí você tem o Mateuzinho para fazer uma fumaça. E aí eu tiraria o Gabigol, que para mim, por mais que ele tenha participado muito bem dos dois jogos, para mim foi um dos melhores em campo. Eu acho que no segundo tempo passa também por ele essa passividade do Flamengo. Achei que em determinado momento ele parou. Apesar de ter... Tudo bem. Mas e aí alguns jogadores, para mim, para a gente situar uma ótima partida do Rodrigo Caio, tá? Davi Luiz para uma estreia também, jogando firme. O Davi Luiz ele pode mais, mas eu acho que ele sabia que, eu quero só jogar firme. Hoje eu só tenho que jogar firme. O René, eu vou ser bem sincero para vocês, o primeiro tempo do René foi pavoroso, mas no segundo ele melhorou. Achei que a marcação dele melhorou. Não foi um dos melhores, mas para mim melhorou. E o Arão também, o primeiro tempo do Arão é fraco, é ruim. E no segundo ele começa a crescer também. Vitinho, para mim, se não tivesse o lance, para mim é mais uma partida à la Vitinho. É a partida padrão do Vitinho.
Bruno Henrique a gente não precisa falar. O Gabigol, como eu falei, um dos melhores, principalmente no primeiro tempo. Os que entraram no segundo tempo não tiveram tanto brilho, porque entraram num time frio e não conseguiram impor o ritmo, né? Mudança de ritmo. É o caso do Pedro, é o caso do Michael, o caso do Mateuzinho. O Everton Ribeiro, para mim, fez uma partida só padrão. Agora, só sobre o episódio à parte do Léo Pereira, eu multaria. Eu não sei se Também. pode, em contrato. Eu faria alguma coisa. Porque, mano, é típico de atitude Ridículo. que não pode acontecer em Libertadores da América. E hoje o jogo estava 2-0 e a gente tinha necessidade de pelo menos fazer um terceiro. Sim. Mas poderia estar 0-0, podia estar 1-1, podia estar 2-1 e os caras empatarem. Eu acho que é um negócio totalmente... E cá entre nós, o jogo não estava. Se o Léo Pereira tivesse feito isso no jogo contra o Grêmio, eu até ia tentar contemporizar um jogo pegado, um jogo cheio de provocação, tal. Pô, o time do Barcelona, para mim, ele jogou... Para mim, ele jogou... Ele foi muito limpo, cara. E que bom apesar da expulsão, né? Que o cara foi infantil. Não foi uma agressão. Totalmente comum dentro de um jogo. Foi uma falta temerária que o cara deu mole e se ele fez um lance normal amarelo. Outro lance também de amarelo e tomou amarelo. Não foi desleal nem nada. Gostei do time do Barcelona. É pouca qualidade técnica, se a gente só tirar esses jogadores que a gente falou. Pouca qualidade técnica. Mas assim como o time que a gente enfrentou antes, qual foi o Independente Del Valle? Não, Olímpia. Não. Foi o Defensa e Justiça. Assim como o Defensa e Justiça é pobre tecnicamente, mas taticamente é um time bem postado. É um time que vai... E assim, é um sinal de que, mano, ele jogando em casa pode dar um trabalho maior e era necessário esse terceiro gol. E aí os culpados, para mim, nessa questão é todo o time, a passividade do segundo tempo. E no final, aquela euforia, vamos com a galera, tá faltando poucos minutos, o Léo Pereira quebrou isso com uma infantilidade dessa.